Felipe de Lyon. Intervenção do Melquisedeque da Terra. O ego, o si, ou o absoluto. Eu sou o mestre Felipe de Lyon. Irmãos e irmãs da humanidade, eu lhes transmito todo o amor de Cristo. Eu estou aqui, com vocês, enquanto Melquisedeque da Terra, elemento Terra. Eu tive, poucas vezes, a oportunidade de me expressar, frequentemente em relação à noção de Cristo, de pequenez, de humildade, de simplicidade. Minha abordagem inscreve-se, sobretudo, no que é observado como conduta, digamos, em relação à etapa da Terra que se abriu desde o recebimento do manto azul da graça e o nascimento da onda da vida. Como vocês talvez tenham constatado, até agora, muitas coisas foram aplicadas, através de diferentes ações, que isso seja as energias que desciam, a consciência vibral, a luz vibral, que necessitavam da sua parte, eu diria, de um trabalho específico, que alguns de vocês realizaram desde vários anos e que outros descobrem somente agora. Se vocês prestarem atenção, a onda da vida, o manto azul da graça, são exatamente o contrário, eu diria, do que lhes foi solicitado até agora, ou seja, nada a fazer. O que está prestes a se realizar, esta famosa obra no branco ou obra final, não necessita, paradoxalmente, de qualquer intervenção de vida da sua parte, de qualquer outra atenção senão estar presente no instante. Na realidade, não lhes foi dado, não lhes será dado, práticas, exercícios específicos permitindo potencializar, digamos, o que acontece. No máximo, foi-lhes sugerido caminhar descalços para deixar mais facilmente, eu diria, subir esta onda da vida. É já algo que deveriam se perguntar. O meu objetivo não é fazê-los reagir, ainda menos fazer trabalhar o seu mental, mas, simplesmente, colocar a sua intenção nesta diferença essencial. A luz solicitou, da sua parte, um processo, quaisquer que sejam as técnicas, as maneiras de proceder. Houve mecanismos, técnicas de integração, digamos, da luz, nesse veículo chamado de corpo. Mais do que nunca, hoje, nós lhes pedimos para deixar tudo isso. Alguns, entre nós, lhes falaram ainda da ilusão total. Isso não foi destinado a desorientá-los ou a deixá-los perdidos, mas, bem mais, a fazê-los entrar no que eu chamaria de certa forma de normalidade, além de todo o mecanismo ascensional que está em curso, individual e coletivamente, sobre a Terra como sobre o Sol. O que é solicitado hoje, da sua parte, é, sobretudo, colocar em si nesta humildade, nesta simplicidade. Isso foi dito porque é preciso evitar, ao máximo, de algum modo, que o que chamamos de consciência, quer seja aquela limitada do ego ou aquela mais ampla do si, possa, de alguma forma, interferir com a normalidade do que está se desenvolvendo. A onda da vida, vocês entenderam, é a restituição deste mundo à sua verdade, ao éter que havia sido rarefeito pela ilusão e pela própria falsificação deste plano de realidade. Vocês trabalharam, muitos de vocês trabalharam muitíssimo, no sentido mais nobre. Buscaram, acolheram a luz, realizaram esse famoso desdobramento da luz. Nós os convidamos, ao longo de todos esses anos, a realizar diferentes coisas, e, desde algumas semanas, uns e outros lhes pediram para parar tudo. Não para parar tudo a fim de se colocarem em uma cama e aguardar qualquer fim, mas, sim, para parar todos os processos que utilizavam a consciência, ainda uma vez, que ela esteja colocada no ego ou no si, a fim de deixar realizar o que é natural. O que é natural? O que é natural é, justamente, encontrar esta reconexão com o céu e a terra, com o que foi nomeado raízes intraterrestres do núcleo intraterrestre, e da cabeça ao nível das raízes ditas extraterrestres, colocando-os em sua posição normal enquanto ser humano, no momento, como intermediários, de alguma forma, entre o céu e a terra. Tanto quanto a reconexão com o céu, se o podemos assim chamar, necessitava de uma ação da sua parte, a reconexão com a terra necessita de uma não ação e de deixar atuar, digamos, o que deve acontecer. Quando eu digo o que deve acontecer eu falo, ao mesmo tempo, porque é o mesmo processo, se for o seu destino, do acesso ao absoluto. O destino da Terra sendo, como vocês sabem, estabelecer-se em uma dimensão de uma oitava diferente do que ela conheceu até agora.
Nós insistimos no fato de que havia várias moradas, de que cada um iria segundo sua vibração, segundo sua escolha vibral, de alguma forma. Isso foi extremamente importante e sempre o é, naturalmente. Mas, no desenrolar do que é aguardado, individualmente, em vocês, coletivamente, não há melhor atitude senão deixar a vida desenrolar-se segundo sua própria inteligência, segundo sua própria luz, que isso seja sobre a Terra como em vocês. Uma série de manifestações, sobre a Terra, está em andamento, amplificando-se. Elas pedem, da sua parte, uma coisa fundamental. É uma não reação, uma não participação a algo que possa parecer, para a personalidade, terrível. Da mesma maneira que, na vida comum, quando um ser humano passa pelas portas da morte, chega um momento em que ele se rende, de alguma forma, porque nada mais há a fazer, quando o corpo se solta, senão se render, é claro. De modo semelhante, o processo de transformação final que vive a Terra e que vocês vivem, irá se estabelecer, eu diria, e nós lhes dissemos, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês desejem, o que quer que vocês aceitem, o que quer que vocês recusem. E a melhor maneira de viver isso que é para viver, é, sobretudo, deixar estabelecer-se o que deve se estabelecer, em vocês como por toda parte em todos os outros lugares. Novamente, e como lhes disseram os meus amigos anciãos, vocês não têm que se colocar em um local e aguardar que tudo isso aconteça tranquilamente, na cama ou diante de uma televisão. Vocês têm que estar lúcido. Mas estar lúcido quer dizer acolher o que acontece, sem querer agir de maneira alguma, ou em vocês ou no exterior de vocês. Continuem, entretanto, a viver a sua vida. Se a luz os chamar de maneira demasiadamente intensa, vivam o que vocês têm a viver com a luz. Se a luz não chamar por vocês, continuem a fazer o que vocês têm a fazer. A onda da vida, além da inteligência da luz, faz muito exatamente o que ela tem que fazer, e ela o faz tanto melhor quando vocês não intervierem. O único reforço possível é o que acaba de ser anunciado a vocês, depois do meio-dia, ou seja, para conectar-se, na comunhão, na nova aliança, todos juntos, onde vocês estiverem, às 19 horas, hora francesa, a partir de 02 de abril, para acolher, em conjunto, o manto azul da graça e a onda da vida, sem nada fazer, sem nada pedir. Conforme foi dito, simplesmente sendo o espectador do que acontece, o observador do que se desenrola, mas, principalmente, não participar deste espetáculo um pouco peculiar que vai agora se revelar, de maneira extremamente rápida, por toda parte em vocês, como sobre a Terra. A melhor maneira de viver e de passar, digamos, este período, é esta, não há outra. Conforme nós dissemos, e conforme lhes disse o arcanjo Anael, a onda da vida é comum ao conjunto da Terra, ancoradores de luz, ou não, tendo despertado as coroas, ou não. A onda da vida não é um trabalho, não é um serviço, ela é natural, totalmente natural, é o retorno ao que havia sido retirado, removido deste mundo, graças à liberação dos 3 envelopes isolantes que o comandante On Ivanov falou em várias ocasiões para vocês. Poderíamos resumir isso de uma maneira muito simples, que é: amém, amém, vivam e façam o que é agradável para vocês, no amor. Não é mais tempo de insistir em outra coisa senão no que o manto azul da graça decide, para vocês e em vocês, ao nível fisiológico. Isso foi abordado. Não é mais tempo de decidir fazer isso ou aquilo, mas é realmente tempo, simplesmente, de viver o que chega. Quaisquer que sejam as aparências deste mundo, é bem exatamente a vida na sua inteireza e na sua verdade. Mais do que nunca, não procurem acontecimentos exteriores, eles estão aí. Não procurem uma data, somente a Terra a conhece, vocês sabem. Mesmo se nós lhes dissermos que isso está em andamento, isso está efetivamente em andamento, vocês irão se aperceber disso através das modificações das suas próprias percepções. O próprio fato de que a onda da vida os penetra, se isso já não ocorreu, muito proximamente, e os percorre, é muito exatamente a reconexão final à verdade do que vocês são, além da ilusão. Não se perguntem sobre o que é a verdade, a ilusão. Mesmo se muitos elementos foram dados, esses elementos eram os elementos que eu qualificaria de preliminares.
Mas a melhor maneira, agora, de vivê-lo, é superar tudo isso e estar totalmente lúcido e presente a tudo o que vocês fazem, a cada minuto. Se vocês cozinharem, cozinhem. Se vocês dormirem, durmam. Se vocês trabalharem, trabalhem. O que quer que vocês façam, façam-no, de qualquer forma, na totalidade, e com a maior lucidez e com amor. As circunstâncias, não da onda da vida, mas da resistência à onda da vida, para seus irmãos, nossas irmãs que ainda estão na dúvida, no medo, em um contexto que eu qualificaria de linear, entre a vida e a morte, constituído de comportamentos específicos adaptados a um determinado contexto de vida, em breve, não terão mais andamento. O único modo de atravessar e de passar esta época, em vocês como fora de vocês, sobre este mundo, é exatamente deixar fazer o que deve ser feito. Compreendam bem que nenhuma oposição, em vocês e a vocês, poderá evitar seja o que for. Compreendam bem que nenhuma manifestação, de qualquer ordem, face ao que as resistências humanas e não humanas vão acarretar sobre esta terra, diz respeito a vocês. O que diz respeito a vocês é a vida. O que diz respeito a vocês é a onda da vida, é viver plenamente, de maneira humilde, simples, fazendo-se, e sem qualquer jogo de palavra, o menor possível. Essa é a forma mais segura, mais certa, de atravessar, eu diria, sem incidentes, este período. Se vocês viverem o absoluto, agradeçam. Se vocês não viverem o absoluto, agradeçam. Se vocês viverem o si, agradeçam. Se vocês não viverem o si, agradeçam também. Se vocês viverem o ego, agradeçam. Se vocês viverem apenas o ego, agradeçam da mesma forma. Não se preocupem com qualquer atraso, com qualquer inabilidade à onda da vida. A onda da vida é natural, ela não tem necessidade de vida porque ela se refere a toda a vida. É o retorno à vida, sem diminuição, sem cortes, sem rédeas. Portanto, é um processo inteiramente natural, inteiramente espontâneo e que, mais uma vez, necessita da sua parte apenas uma simples benevolência, uma simples lucidez. Tudo deve tornar-se extremamente simples. Do mesmo modo que a luz é inteligência e simplicidade, a onda da vida pede a vocês, simplesmente, para acolhê-la, para deixá-la, de algum modo, percorrê-los, sem perguntas. Se vocês aceitarem essas preconizações, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que o que nós nomeamos, durante anos, a fluidez da unidade, a sincronia, a alegria, o próprio absoluto, irão se manifestar, de maneira evidente, na sua vida. O período é intenso, ele é intenso no plano da consciência, ele é intenso no plano da terra, ele é intenso, é claro, no plano das mudanças. Essas mudanças não dependem de vocês, do mesmo modo que, na vida comum, quando vocês estão para morrer, quando todos nós morremos, exceto se dermos fim aos nossos dias, a morte não depende da nossa vontade, em um sentido ou no outro. É o que chega a este corpo que é perecível. Diga-se bem que o que chega é, justamente, o retorno da eternidade, do imperecível, o retorno à eternidade. Nada há de mais natural do que a eternidade. O que não era natural, obviamente, eram as condições de vida sobre este mundo. Não é este mundo que não é natural, é o que foi retirado deste mundo que não é natural. O retorno do natural acompanha-se de marcadores. Esses marcadores foram desenvolvidos longamente a vocês, eu não voltarei ali. Mas, além de viver, ou não, esses marcadores, o mais fundamental é fazer o simples e de modo breve. Como outros intervenientes lhes disseram, é preciso realmente felicitar o conjunto das consciências, a unidade, a fonte, a obra que foi realizada e que permitiu, de algum modo, ter atrasado e diluído vários elementos que tinham sido vistos pelos profetas, dados pelo Cristo ou por outras tradições, referentes a este tempo específico que termina. Vocês estão, de alguma forma, além da participação, agora, nos processos coletivos. Há muito tempo ele disse: os primeiros serão os últimos. Se, até hoje, vocês nada perceberam do que aconteceu, diga-se bem que esse é o seu justo lugar e que, vocês também, da mesma maneira que os coroados, são abençoados.
Retenham, entretanto, que o que pode estar mais incapacitado, mais em desvantagem, durante este período, é exclusivamente a atividade do mental, já que dele resulta de todo o resto. Dos apegos, das crenças, das próprias emoções. Lembrem-se de que vocês não têm qualquer meio de silenciar este mental, nem de restringi-lo. Somente o trabalho da luz vibral, e, agora, da onda da vida, que não é mais um trabalho, permite transcender este mental e se estabelecer no que nossos irmãos orientais denominam e nomeiam a morada da paz suprema. A morada da paz suprema não é um estado de fuga deste mundo, do mesmo modo que o êxtase, a manifestação do manto azul da graça, a ação e a manifestação do absoluto, não é, em qualquer caso, como lhes disseram outros anciãos, hoje, uma recusa deste mundo, mas, sim, uma transcendência deste mundo. Vocês não podem transcender este mundo, individualmente, e agora coletivamente, se vocês rejeitarem este mundo. Ele não tem que ser rejeitado. Ele tem, ainda uma vez, que ser transcendido. E a única maneira de transcender é, realmente, ser muito pequeno, fazer-se muito pequeno. Do mesmo modo que um aluno que se destacou em uma aula na escola, a quem pedimos para fazer-se muito pequeno ou para fazer-se esquecer. Não há melhor meio de proceder hoje. Novamente, o que quer que vocês tenham vivenciado, o que quer que vocês vivam, ou o que quer que vocês não vivam, ainda, não se preocupem, vocês serão alcançados pela onda da vida, onde vocês estiverem, independentemente do que vocês pensarem, independentemente do que vocês decidirem. Isso é obrigatório, não há absolutamente nada que possa evitar o núcleo cristalino da Terra que está conectado, eu os lembro, à sua origem estelar, ou seja, a Sirius. A conjunção das três partes da luz vibral que vocês conhecem, a subida da onda da vida, restituindo-os ao éter da eternidade, convida-os ao que nós nomeamos núpcias de luz, retorno ao absoluto, estabelecimento na sua escolha vibratória. E tudo isso ocorre realmente, sem qualquer implicação de vocês mesmos. O que quer que decida a luz, o que quer que decida a onda da vida, em vocês, vocês não podem escapar a uma como a outra. Somente a ilusão do mental pode fazê-los acreditar nisso. Nenhum ser humano, sobre este planeta, poderá escapar ao momento coletivo da Terra. Há então, de alguma forma, durante esse retorno à verdadeira vida, digamos, uma inevitabilidade que não tem o que fazer do seu livre-arbítrio, se tanto é que vocês ali ainda acreditam. A ação da graça é estritamente oposta ao livre-arbítrio. Quem possui o livre-arbítrio é a alma. O que é a ação de graça é o que está além de tudo o que é efêmero, como nós lhes dissemos e como foi repetido pelos anciãos e pelas estrelas. Finalmente, a melhor maneira de estar confortável nisso que se desenrola é olhar desenrolar-se. Isso não é passividade, mas é, de fato, uma compreensão total dos mecanismos em andamento, quer vocês os vivam, ou não, no momento. A humildade, a simplicidade, são as chaves principais. Calar-se diante do tumulto do mundo, calar-se diante dos conflitos, não para refutá-los ou deles sair, mas porque vocês nada são de tudo isso. Calar-se até mesmo diante da sua própria dor. E vocês irão constatar que, se a onda da vida os penetrar, vocês irão conseguir, cada vez mais facilmente, não mais ser identificados a qualquer dor, a qualquer implicação em sua vida. Não é um desinteresse. É, na verdade, uma transcendência que é realmente vivenciada assim. De hoje em diante e a cada dia, e agora muito rapidamente dentro de 2 semanas, vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, as modificações fundamentais dos seus mecanismos de funcionamento. Então, se as palavras empregadas, desde pouco tempo, tiverem impressionado, incomodado vocês, bem, esqueçam essas palavras e permaneçam aí, sem implicação, sem desejar, apenas colocando-se como intermediário do céu e da terra que acolhe, em si, com a mesma evidência, a luz e a onda da vida. As duas devem reencontrar-se. Vocês são o lugar do reencontro. A Terra, o Sol, são o local do alinhamento com a onda galáctica. O que vocês vivem, ou não, ainda, em seus pés como no corpo, é a onda galáctica, é a transformação, ao mesmo tempo, da lagarta na borboleta, dando-lhes, por vezes, esses incômodos que lhes foram comunicados.
Será que a lagarta se preocupa em tornar-se uma borboleta ou em negar a borboleta? Será que a borboleta se preocupa em ter sido uma lagarta ou em ser uma borboleta? Será que vocês se apreendem do que isso significa? A borboleta voa sem se colocar a questão de saber como voar. Vocês são, então, como isso foi dito, a eternidade. Vocês não têm que se colocar a questão de saber como será a eternidade, porque, como isso lhes foi reiterado e reapresentado, é a sua natureza, é a nossa natureza, de todos. Somente o que se manifestou, desde vários anos, o princípio de confinamento da terceira dimensão dita dissociada, é, justamente, o que não é normal. O retorno à normalidade precisa, da sua parte, simplesmente, estar consciente, mas vocês não têm qualquer meio de ação, doravante, nesse retorno à normalidade. Ele aí se inscreve na própria lógica da vida, além de todo condicionamento, além de toda noção dimensional. Em suma, quer vocês acreditem ou não no que está acontecendo, isso irá acontecer e isso está prestes a acontecer. E a melhor maneira de passá-lo? Humildade, simplicidade, ser muito pequeno, ser espectador e observador do que se desenrola. Vocês não têm que prever. Vocês não têm que projetar. Vocês não têm, tampouco, que manifestar qualquer medo ou, em todo caso, que dar ali o menor crédito porque, efetivamente, vocês irão reencontrar o que é natural, mesmo se este desconhecido, como dizia irmão K, nada tem a ver com o conhecido. Não se esqueçam de que, sobre este mundo, tudo está invertido. O que, desse ponto de vista em que vocês estão, vocês chamam de nada, de vazio, é muito exatamente o pleno e o inverso do nada. O seu olhar, a localização do seu ponto de vista, não pode mudar a evidência, de modo algum. Vocês apenas podem manifestar resistências ou contradições que vão, inutilmente, arriscar fazê-lo sofrer, por nada, estritamente por nada. Pensar seja no que for de exterior como de interior, agora, não será de qualquer ajuda. A única ajuda vem da neutralidade benevolente daquele que tem confiança, fé total na eternidade, na luz porque essa é a única verdade, como vocês o sabem, ou como vocês o supõem, mesmo se vocês ainda hoje a rejeitam. Lembrem que, o que todos nós somos, é totalmente natural, que o que é encontrado é este aspecto natural e eterno e que o que desaparece é apenas uma ilusão a qual certo peso foi dado. Aquele que morre, enquanto humano, pouco a pouco se desvencilha do que ele foi durante a sua vida e renasce totalmente livre do que existia na memória de sua vida passada. O que vocês são hoje, e o que vocês irão reaver, esta eternidade, não estão inscritos, é claro, na lei de ação, reação, em qualquer karma. É a justa retribuição da sua natureza e a restituição. A fé e a confiança participam da sua tranquilidade e da sua paz. Da mesma forma que quando um tsunami chega sobre vocês como uma onda de 100 metros, de nada serve querer fugir. Da mesma forma, quando chegar a hora de partir, para alguém que for partir, ele sempre pode resistir. Finalmente, ele irá partir. O que chega não é nem a morte, nem o sofrimento. O que chega é a liberdade, a alegria, a eternidade. Somente se vocês não estiverem tranquilos, se vocês não estiverem em paz, é que o mental vai sussurrar exatamente o contrário. Ele vai querer levá-los, principalmente se a onda da vida não estiver percorrendo vocês, a duvidar, a rejeitar, a resistir, a afastá-los desta noção de pequenez, de humildade, de simplicidade. E tudo, efetivamente, irá se tornar, nesse caso, muito complicado, menos evidente e menos sereno. A questão não é projetar algo que vai chegar ou que não irá chegar, mas saber, em última análise, se vocês estão prontos. E vocês o estão, certamente, já que vocês estão aí. Não há, então, que se colocar questões, há apenas que viver o que a luz e a onda da vida dão-lhes a viver. Quanto mais vocês aceitarem viver o que é para viver, o que a vida propõe a vocês, mais vocês ficam atentos e ficarão atentos ao que se desenrola, mas tudo será extremamente fácil ou mental irá tornar a sua vida difícil, estejam convencidos disso. Essa é justamente a razão pela qual não é preciso, nem constrangê-lo, nem contrariá-lo, mas, sim, interessar-se por outra coisa que esse mental. A inteligência consiste não em escutar o mental, mas em agir ou em ser com inteligência.
Tudo isso se torna cada vez mais acessível a vocês, de maneira muito simples. É a ação da onda da vida em vocês, é a doação da graça à graça, é a ação do manto azul da graça. Perguntem, ao redor de vocês, aqueles que vivem a onda da vida, sobre seus efeitos, sobre o que ela desencadeia, e em qual estado observado estão essas pessoas em relação a vocês, se vocês não o vivem ainda. De nada serve interrogar-se sobre quando isso irá aparecer. Eu falo tanto da onda da vida como dos acontecimentos importantes desta Terra, eles estão aí. Naturalmente, uma série de prazos cósmicos, galácticos, foi dada desde vários anos. Tudo isso não deve desviá-los do instante. Quanto menos vocês escutarem o que lhes sugere o mental, mais vocês irão para a primeira intenção que se manifestar, mais vocês estarão certos de estar na precisão, porque há apenas um mental que é ambíguo, ainda. A verdade jamais usa de subterfúgios. Ela está aí, como vocês sabem, talvez, desde toda a eternidade. Ela não tem o que fazer da cogitação do mental para saber se isso está correto ou é falso. Isso é. Toda a sua vida, se vocês permanecerem tranquilos, irá se tornar, em todos os seus compartimentos, mesmo se ela ainda estiver compartimentada, cada vez mais simples. Mais uma vez, retenham, também, que cada um de vocês, aqui, sobre a Terra, é diferente, e que o apelo da luz para um será fulminante e que o mesmo apelo da luz, para outro, vai torná-lo agitado. Tudo é possível. Simplesmente, respeitem a primeira intenção e o primeiro impulso, porque é sempre o que vem da simplicidade. Não se coloquem questões. Não entrem no jogo de saber porquê. Não entrem na dúvida, nem na análise, porque toda análise, no final, sempre irá colocá-los frente a duas escolhas, quando tudo já estiver escolhido. A onda da graça nada pede senão colocar-se neste estado de êxtase que lhes foi amplamente descrito, também. Mas, antes do êxtase, é preciso adotar a simplicidade. Há, na realidade, um princípio que eu chamaria de vaso que se comunica um com o outro. Quanto mais vocês aceitarem o aqui, quanto mais vocês forem pequenos, aqui, e, por pequeno, eu entendo humilde e não omisso, e não confinado o tempo todo em um quarto para não ver ninguém, mas os seus relacionamentos, as suas relações, far-se-ão sob a regra da transparência e da evidência. E mais vocês irão se beneficiar da ação da graça e, portanto, do amor que irá se tornar cada vez mais lúcido e consciente na sua vida, permitindo-lhes, por outro lado, não serem afetados, de maneira alguma, pelo que acontece sobre a Terra. Aproveitem, como foi dito, desses momentos no Ocidente que lhes foram oferecidos para estabelecerem-se, cada vez mais, na paz. Suas condições de vida, qualquer que seja sua duração, aliás, para alguns de vocês, são, de longe, ideais, em relação a outros irmãos e outras irmãs em outros lugares. Nada do que irá chegar, do que chegou, é fruto do acaso. Tudo é fruto da resolução da ação, reação pela ação da graça. Sem exceção alguma. Mesmo se um acontecimento da sua vida, do seu ambiente, parece-lhes difícil, há uma razão que não é sua razão. Mas há uma razão essencial em seu destino. Se vocês aceitarem este princípio, vocês irão constatar, muito rápido, que esse é realmente o caso. Se vocês deixarem o mental assumir o controle, não haverá escapatória. Nesses casos, o sofrimento irá aparecer. A onda da vida, ou onda do éter, ou doação da graça, é alguma coisa, se pudermos dizer alguma coisa, que é a própria essência, como nós lhes dissemos, a própria estrutura do conjunto das dimensões, do conjunto dos processos chamados de vida. Nada mais há a fazer senão cavalgar no que a vida lhes propõe para cavalgar. Se vocês deixarem intervir à vontade, como foi dito, ou o seu mental, vocês irão, sistematicamente, e não uma vez em cada duas, ao contrário do que é previsto para vocês. Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas. Se vocês negligenciarem a primeira intenção ou o primeiro impulso, vocês farão, sistematicamente, o contrário e vocês terão problemas ou contrariedades. Esse não é o objetivo. A luz é amor. A graça é amor. Ela os devolve ao que vocês são, ou seja, ao amor, e não para viver problemas.
Dessa maneira, então, se vocês se colocarem, deliberadamente, com confiança, com fé, com humildade, simplicidade e pequenez, na sua vida, vocês podem estar certos de que, bem depressa, vocês terão a demonstração desta eficácia. Por outro lado, se vocês forem ao outro sentido, vocês irão constatar, aí também, bem depressa, que há alguma coisa que não funciona. Isso não é, ainda uma vez, nenhuma punição, nenhuma retribuição, mas, sim, a própria ação da graça trabalhando em vocês. Cabe a vocês vê-la, adotá-la, ou não. Vocês são, nesse nível, como dizia irmão K, inteiramente responsáveis, porque vocês são inteiramente livres e autônomos. Cabe a vocês recusar ou aceitar. Mas nem a recusa, nem a aceitação, devem desenrolar-se no campo do mental e em uma atividade incessante de pesar os prós e os contras. Porque vocês jamais sairão disso. A única resposta a obter é, certamente, saber quem vocês são. Mais do que nunca, a ação da luz, a ação da onda da graça, remete-os a esta questão: quem vocês são? Ela pode se colocar de diferentes maneiras, como um questionamento em meio a diferentes funções ou a outros papéis que vocês mantêm em sua vida. Isso não é, mais uma vez, nenhuma punição, nenhuma retribuição, mas, sim, um nivelamento do que deve ser nivelado. A resistência ao que está aí é sofrimento. A aceitação do que está aí é deleite. Em um caso, há choros e ranger de dentes. No outro caso, há felicidade. O que vocês preferem viver? O que vocês preferem ser? Qual é, grosso modo, digamos, a sua verdade? É a angústia e o medo, ou é a felicidade? A resposta está em vocês. Mesmo se, por vezes, enquanto humanos, nós temos tendência a projetar-nos no exterior, isso não depende, de forma alguma, das circunstâncias exteriores, porque as circunstâncias exteriores fazem apenas se conformar com a verdade que vocês vivem. Isso é a demonstração, de algum modo, da potência da lei da atração. Se vocês pensarem na guerra, vocês irão viver a guerra. Se vocês virem a guerra, haverá guerra. Se a guerra ocorrer, mas se vocês não estiverem, nem no pensamento, nem no fato de ver as guerras, vocês não viverão a guerra, em vocês. Como dizem muito bem os nossos irmãos orientais, pensem apenas que há coisas belas, exprimam apenas coisas belas, cercuem-se de coisas belas. Isso, o comandante disse em várias ocasiões, durante a sua vida, e ainda hoje. Hoje, os resultados de tal tipo de comportamento ou de tal outro, não estão mais defasados no tempo, mas são instantâneos. Eles o serão cada vez mais, de maneira a tornar inteligível a você sua própria posição nos processos em andamento. Vocês estão empenhados na sua eternidade. Ou vocês estão envolvidos nos jogos do mental. É muito simples. Se vocês estiverem envolvidos no jogo do mental, nada a condenar, mas vocês irão observar a agitação. Se vocês fizerem o jogo da eternidade, o seu comportamento será a manifestação da paz, da alegria, da unidade. No final, há apenas duas posições sustentáveis, todas as outras são intermediárias no período que se abre, que se abriu, aceitação ou recusa. Vocês não podem mais negociar. Aliás, o que há para negociar? Terminou. Vejam a sua vida. Vejam este corpo que vocês habitam. Vejam o que acontece, e vocês têm a resposta. Vocês não têm que se perguntar. Isso é evidência a partir do momento em que vocês olham, objetivamente, o que se desenrola. Dessa maneira, então, o tempo da graça, a onda da vida, simplifica ainda mais as coisas. Resumindo, de maneira humorística, eu diria: isso passa ou isso quebra. Não há qualquer responsável exterior, há apenas vocês, frente a vocês. Não há, evidentemente, qualquer culpado, qualquer vítima, qualquer algoz, disso vocês sabem. Portanto, de nada serve jogar a culpa em outra coisa senão no si, e o si jamais pode ser culpado. O que parecia como uma culpa é apenas o resultado, sem qualquer culpa, do que vocês conduziram, como atitude, na vida. Uma vez que vocês tiverem compreendido isso, resta aplicá-lo porque tudo é instantâneo. Assim como o ladrão ou o assassino não recebia sua retribuição imediatamente, ela podia ser postergada a um tempo posterior ou a uma vida posterior.
Mas não há mais tempo posterior, não há mais vida posterior, há apenas o tempo presente que vocês vivem. E, então, neste tempo presente, inscreve-se a eternidade, portanto, o imediato do que é colocado em ação e do que se manifesta. Então, é lógico, no ser humano encarnado, buscar a origem para lhe levar uma solução, de um problema, de uma dor, de um estado. Não é mais tempo de tudo isso. Há, de algum modo, urgência. Esta urgência é uma urgência de amor, é uma urgência a qual os chama a onda da vida, urgência a qual vocês respondem ou não, além mesmo de saber se vocês a vivem, se vocês a percebem e se o êxtase está aí. Se o êxtase estiver aí, não há mais qualquer problema, porque a doação da vida, que é a doação da graça, irá fazê-los viver o absoluto, a cada minuto, independentemente de qualquer circunstância exterior e interior, e independentemente de qualquer reencontro exterior ou interior. Retenha que o movimento da consciência é estritamente o inverso do que foi o caso até agora, da encarnação da luz, hoje, da subida da graça. Se vocês se apreenderem desses dois movimentos, sucessivos e complementares, se vocês os deixarem agora trabalhar tranquilamente, tudo será bem sucedido. Como, aliás, poderia ser de outra forma? A onda da vida é o restabelecimento da verdade, e tudo o que se restabelece, em vocês, restabelece-se, também, na sua vida. Com facilidade, se vocês não resistirem, se vocês não se opuserem. Obviamente, aquele que evolui em meio aos seus próprios limites, pode se deixar ver, para vocês, como um folgado, alguém que nada compreendeu. Efetivamente, vocês podem afirmar que vocês nada compreenderam porque nada há a compreender, há apenas que ser. Mas isso escapará totalmente àquele que está na pessoa. Será que isso importa para vocês, ou não? Se isso importar para vocês, então, aí também, vocês não estão no absoluto. É tão simples assim. Vocês não podem agir ou ser no absoluto, se o absoluto não estiver aí. Isso não deve acarretar, no entanto, uma culpa do que quer que seja, mas, sim, estar lúcido, transparente, frente a vocês mesmos, sobre o que ocorreu, ou ocorre ou irá ocorrer, em sua vida, nestes tempos específicos. A onda da vida, esta graça, é inegavelmente amor, inegavelmente verdade, sem sombra de suspeita ou de dúvida. O que terá dúvida e suspeita é apenas o que é limitado em vocês e que tem um medo terrível do ilimitado. Cabe a vocês ver ao que vocês dão crédito, ao que vocês concedem intenção. Vejam ao redor de vocês aqueles que os precederam na onda da graça. Façam perguntas a eles. Vão além do que vocês podem perceber como terror, no seu ego, e vejam com objetividade o que se tornou a sua vida. Apreendam-se, também, de que vocês não podem trapacear, nem com vocês, nem com o outro. Ou seja, aquele que afirma estar na alegria e que não o está, acabará por chorar, que aquele que vive realmente o absoluto, permanecerá o absoluto. Não pode haver queda ou nova queda, já que esta passagem é definitiva. Então, as coisas estão claras, evidentes e irão se tornar cada vez mais evidentes, em vocês como ao redor de vocês, agora. Eis as generalidades que eu tinha para falar sobre este período. Se existirem, em relação a tudo isso, perguntas, eu as considero com grande prazer. Não hesitem. Pergunta: a passagem que você acaba de falar é aquela da garganta? A onda da vida, quando ela transcende a carne, fazendo definitivamente sair os limites da carne da sua consciência, vai, de algum modo, difundir-se, propagar-se, em zonas realmente privilegiadas que são o ponto ódio do tórax, entre o plexo solar e o plexo cardíaco, de um lado, e do outro lado, realmente o chakra dito da garganta que foi um local de passagem, já, no Natal de 2010. Em seguida, em todo o corpo, não somente nos pés, mas também nas mãos. E, depois, esta espécie de forro, ao redor do seu corpo, que não é, desta vez, o corpo de estado de ser, que era uma estrutura de ressonância, manifestando-se em uma porta, mas, sim, a cópia. Essa cópia não é o corpo de estado de ser. É o corpo transfigurado que vocês devem desposar. É o corpo sem corpo. É a forma sem forma que vem se decalcar em uma forma, aquela do corpo.
A onda da vida é um canto do êxtase quando ela está instalada, na totalidade. Uma beatitude e uma felicidade absolutas, denominadas, aliás, deleite e êxtase permanentes. Quando vocês chegam a isso, o que pode restar como interrogação, como questão, como dúvida, como medo? Absolutamente nada. Não são vocês que decidiram se separar dos seus medos, lutar contra o que quer que seja. É a ação direta da graça quando ela está instalada, de maneira definitiva e inalterável. Pergunta: ao que se refere a representação do manto azul no manto azul da graça? O manto azul é a estrita vibração, tendo sido realizada no ano passado, e nomeada a fusão dos éteres, visível em diferentes locais deste planeta, no céu da Terra ou, se vocês preferirem, na atmosfera da Terra. Esse manto azul da graça se deposita. É uma onda vibratória, de cor azul, carregada pelo mestre dos éteres, aquele que viu o éter, o bem-amado Sri Aurobindo, e que se revela como um manto azul de Maria e que os reveste desta graça. Esta graça coloca-os na beatitude. Ela desencadeia a onda da vida. Ela vem, através da sua densificação, sobre o que é nomeado fígado e baço, impulsionar a passagem da porta Od que somente vocês podem realizar. Mas ela aplica a energia ou, se vocês preferirem, ela lubrifica, de algum modo, a porta Od. Tudo isso se realiza de maneira concomitante. O manto azul da graça é uma estrutura vibratória cuja virtude é colocá-los na beatitude, fazer nascer a onda da graça que lhes permite passar a porta estreita da ressurreição, da crucificação. Isso se faz, ainda uma vez, sem qualquer intervenção da sua parte. Pergunta: se nós, sozinhos, podemos passar a porta estreita, o que há para fazer? Não, na verdade, não há estritamente nada a fazer. A crucificação do ego é, justamente, desviá-lo, não negá-lo. Justamente, nada fazendo, porque, em última análise, quem fez até hoje, senão o ego? Mesmo a ativação das coroas radiantes, mesmo o fogo do coração abrindo-os ao si, apenas foi viabilizado e conscientizado porque o ego realizou. E vocês não são o ego. E, portanto, conceber que há algo a fazer é querer agir. Há apenas vocês sozinhos que realizam a passagem. E esta passagem é, muito exatamente, o abandono à luz, mas, muito mais, o abandono do ego e o abandono do si. O manto azul da graça e a doação da graça ajudam-nos a vivê-lo. Mas, são vocês que o vivem. Não há qualquer contradição. Crer que vocês irão se liberar é uma ilusão. Vocês estão liberados, desde toda a eternidade. Simplesmente, vocês não o sabem. Da mesma forma, com humor, que o Sr. Jourdain fazia da prosa, vocês fazem da prosa sem sabê-lo. Quando vocês descobrirem a sua natureza, o absoluto, que lugar poderia restar para o ego ou para o si? Nenhum. Somente o ego crê que ele cria a luz ou que ele capturou a luz. Somente o ego crê que há um caminho, algo a percorrer. Somente o ego crê que há um trabalho. E nós também, aliás, jogamos nesta crença. Como isso foi dito, desde pouco tempo, se mesmo Maria tivesse dito, de repente, há uns 10 anos, vocês são absoluto, vocês não teriam mesmo colocado questões, vocês teriam tomado isso como alguma coisa que vocês não compreendem, mas que não necessita de qualquer questão, porque é extremamente abstrato. Hoje, o absoluto não é algo abstrato, é uma verdade, capaz de ser vivida além da consciência. Mas, viver o absoluto, é não mais viver o ego e não mais viver o si. Não os rejeitando ou os enterrando, mas os transcendendo, e é apenas o ego que pode transcender o ego. Acreditar que há uma solução de continuidade entre o que é conhecido e o que é desconhecido é muito satisfatório para o ego. Mas isso não pode existir. Quando vocês deixam este corpo pela morte, será que vocês levam o seu corpo? Será que vocês levam o que quer que seja que vocês possuem sobre este mundo? Reflitam 2 minutos. Será que vocês partem com seus sapatos, com seu talão de cheques? É o ego que, incansavelmente, os faz crer que vocês possuem a luz, que vocês se tornaram luz. O ego sempre irá mentir ao absoluto, porque, como foi dito, o absoluto, para ele, representa um medo mais terrível.
Conforme foi dito, hoje, o ego apenas pode renegar o absoluto. Enquanto vocês continuam acreditando que são vocês que trabalham, que são vocês que transformam, nada acontece. O ego pode ir até um certo estágio da luz, isso é denominado, aliás, o acordar ou o despertar. Mas o acordar ou despertar não são a realização, e ainda menos a liberação, mesmo o conjunto da Terra estando liberado. Estar liberado é tomar consciência da liberação e do absoluto. Isso é um fato adquirido para o conjunto da humanidade. Mas o que vai restar uma vez que isso for vivido? Restará o ego, ou restará apenas o absoluto? Eu resumiria isso de outra forma. A pessoa que vocês são jamais poderá viver a liberação. A outra novidade é que vocês estão liberados, de toda a eternidade. Isso é um paradoxo magistral para o ego, mas é a evidência para o absoluto. É normal que o ego fique com raiva, que se irrite sozinho diante deste tipo de frase. Esse é o objetivo. Vocês estão com raiva. Vocês são esta pessoa inscrita entre um nascimento e uma morte. O estratagema mais maravilhoso disso que é nomeado ego, sem qualquer noção pejorativa ou maliciosa, é justamente fazê-los crer que ele é eterno, que ele é todo-poderoso e que existe apenas ele. Mas o ego, a pessoa, jamais conhecerá o absoluto. A boa notícia é que vocês não são o ego, que vocês são o absoluto. E ser o absoluto não os impede, absolutamente, de percorrer este mundo. Simplesmente, a maneira que vocês o percorrem nada mais tem a ver. Como dizia, eu creio, no início da tarde, um dos anciãos, há um antes e um depois. Enquanto vocês não têm consciência de um antes e de um depois, vocês permanecem no ego. Do mesmo modo que uma experiência mística, seja o despertar do si ou a experiência de morte iminente, leva inexoravelmente a conceber, porque essa é a verdade, que há um antes e um depois. Enquanto vocês tiverem a sensação de continuidade, não pode ali existir o absoluto. A passagem é isso. Apenas vocês sozinhos que podem realizar essa passagem, mas isso absolutamente não é um fazer, é justamente, exatamente, o inverso. É o ego que pensa ao contrário, que ele pode agir ali onde ele nada tem o que fazer. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Queridos irmãos e irmãs nesta carne, eu rendo graças a vocês por ter dado atenção aos meus propósitos e eu amo vocês indefinida e infinitamente. O Melquisedeque da Terra, Felipe de Leon, lhes diz até uma próxima vez. E não se esqueçam de colocar em algum lugar o que eu lhes disse, mesmo se, no momento, isso nada evoca e nada faz ressoar em vocês. O momento chegou, que será o seu, compreendam rapidamente e se apreendam do que eu lhes disse. Outros anciãos lhes disseram, em outros momentos, algumas coisas, na época em que vocês os leram, em que vocês pareciam compreendê-los. Se vocês os retomarem hoje, vocês verão que o significado não é de todo o mesmo. Algumas coisas foram dadas, desde alguns anos, e pareciam lógicas para vocês, vibrantes, mas não veiculam a mesma vibração se vocês as relerem hoje. O texto é o mesmo, a vibração é a mesma, o que foi que mudou? Com isso, eu lhes digo, até breve. Sejam preenchidos de graças. Mensagem atemporal.